Brasil, está no ar mais um Palavras ao Léo, o seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta, ou seja, só dias úteis, né? Para tentar elucidar o que é esse Brasil, o que é esse mundo, né? Na economia, na política, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, o assassinato de uma das principais lideranças quilombolas do país, na noite da última quinta-feira, dia 18/8, joga a luz sobre algumas questões cruciais para resolvermos no país. Tá? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que existem no país ainda 5.972 localidades consideradas quilombolas no Brasil, e essas mais de 5.900 localidades congregam 1,32 milhões de quilombolas. Aliás, mais um pouquinho, né? Isso é um número mais arredondado. Então, nós estamos falando de bastante gente, né? Talvez percentualmente não, né, na sociedade brasileira, mas é um número expressivo. Mais de 1 milhão de pessoas que vivem em comunidades quilombolas no país. E quais são essas questões cruciais que justamente o assassinato, né, da mãe Bernadette Pacífico, né, conhecida apenas como mãe Bernadette, nos trazem? A primeira é a insegurança em que vivem, né, os ativistas políticos e membros de movimentos populares no Brasil. O risco de morte, perseguições, as tentativas de intimidação e a própria força da lei são sempre uma espada apontada, pronta para ser utilizada contra a cabeça de quem luta e defende os direitos do povo, mesmo que o faça dentro da própria lei burguesa. Num relatório publicado em 2022 pela organização britânica Global Witness, esse relatório aponta que ao menos 342 mortes de ativistas políticos, que geralmente ligados aí à luta pela terra ou à causa ambiental, ocorreram nos últimos 10 anos, contando até os anos 2021. Então, entre 2011 e 2021, aconteceram aí 342 mortes de ativistas políticos. Ao menos 30 dessas mortes são de lideranças quilombolas, como divulga a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, né? Uma entidade que, obviamente, defende os direitos dos quilombolas do país. Mãe Bernadette passou a fazer parte dessa estatística, assim como fez o seu filho, né, Flávio Gabriel Pacífico, o Binho, assassinado há 6 anos atrás, em condições ainda não elucidadas, mesmo não elucidadas, né, pela justiça. E a mãe Bernadette foi assassinada e ela fazia parte do Programa de Proteção a Testemunhas, né? O Programa Nacional de Proteção a Testemunhas. Então, ela estava, teoricamente, sendo vigiada pela polícia, ou seja, protegida pela polícia justamente por ser uma testemunha e, inclusive, lutar pela condenação ou pela elucidação do crime contra seu filho. Né? Mãe Bernadette era a principal liderança do quilombo Pitanga dos Palmares, localizado na cidade de Simões Filho, que fica aí na região metropolitana de Salvador.
mas a região em que se encontra o Quilombo é uma zona um pouco mais afastada e que existem várias contradições ali dentro, né? Desde a especulação imobiliária até mesmo o tráfico de drogas. O que torna a vida desses ativistas, desses quilombolas e principalmente de suas lideranças um pouco mais perigosa, né? Outro dado que nos chama a atenção é o fato de Mãe Bernadette, além de liderança quilombola, também ser uma liderança religiosa do local, já que era Ialorixá. Se este fato está relacionado ao crime, ainda não é possível dizer, mas não é algo impensável, vista a crescente onda de intolerância contra as religiões de matrizes africanas, mesmo na Bahia, né, cujo peso dessas religiões ainda é bastante grande, né, aparentemente, mais do que em outros locais. Um fato que gostaria de destacar aqui, meus amigos e minhas amigas, é que, além das coisas que já foram citadas, esse assassinato se dá em mais uma administração petista, que sempre se disse um aliado do movimento quilombola. Entretanto, nos últimos 10 anos, quando ocorreram os assassinatos dessas 30 lideranças quilombolas, inclusive o do Binho, filho de Bernadette, quantas gestões foram petistas na Bahia, hein? E quantos assassinatos foram elucidados? É para refletir. Nesse sentido, a declaração do secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, citando o governador Jerônimo Rodrigues, é, no mínimo, preocupante, porque ele disse isso no dia do assassinato, né? Que era um dia triste, né? Mas alegre ao mesmo tempo. E aí se referia à inauguração de algumas escolas e tudo mais. Como assim, né? Mãe Bernadette era uma vida preta. Será que haveria este misto de alegria e tristeza em se tratando de uma vida branca? Ou será que o luto seria mais imediato? O que nos faz refletir sobre o quanto este assassinato também nos diz sobre o chamado racismo estrutural no nosso país, né? Será que aqui no país realmente as vidas pretas importam? Quantos assassinatos desses 30 aí foram elucidados? Nenhum. E por quê, né? Além de ativistas, também eram vidas pretas. Talvez elas não importem para as autoridades. E para finalizar, talvez isso seja o mais importante, quero ressaltar que a luta quilombola é parte da luta pela terra no Brasil. Quem são esses quilombolas, né? São pequenos produtores, trabalhadores rurais, camponeses que tiravam ou tiram da terra o seu sustento e por isso se tornam um empecilho ao avanço das relações capitalistas em suas áreas. Daí a importância, justamente para o capital associado aos donos de terra, expulsá-los. Por isso a violência. Assim, elucidar o assassinato de Mãe Bernadette e colocar os seus autores na cadeia é crucial para a luta pela democratização no Brasil. Um Brasil em que não se morra por defender o que é direito e que não falte terra, comida e dignidade para ninguém. Quero agradecer aqui hoje ao nosso colega, nosso amigo, Hamilton Brito, por algumas informações que ele nos proporcionou. Ele é da Bahia, né, e tem algumas informações que eu achei importante compartilhar aqui com vocês. Hamilton, um grande abraço. Espero que você nos veja hoje. E logo, logo a gente vai marcar aí
uma live para a gente bater aquele dedo de prosa, né? E tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!